E aí, meu povo, está começando o podcast Espiritualmente, o podcast mais espiritual dessa internet. Hoje nós temos um bate-papo muito cabeça, muito especial, com um cara incrível que tem muito conteúdo legal para você e para sua família. Mas antes de mais nada, eu quero que você se inscreva nesse canal. Aqui embaixo tem o link e inscreva-se. Você consegue apertar e você já vai estar participando de todos os nossos podcasts, recebendo os nossos vídeos e abençoando a nossa vida também, tá? Eu vou ter que cuidar da minha bebê e vou deixar você com ele e com meu marido. Olha aí, tá vendo? Agora nós somos pais, pessoal. Então, ela vai ter que dar uma saidinha, mas a gente vai continuar aqui nesse podcast. E daqui a pouco, se der tudo certo, né, amor? Sim, o bebê dormir, volto. ela ficar de boa, ela volta aqui pra Com participar certeza. do nosso podcast. Deus te abençoe, meu bem. Amém. Vai lá cumprir Vai sua ser uma missão de bênção. mãe. E a gente tem muita coisa boa aqui. Eu tô aqui com meu amigo. Nós estamos aqui com o Matheus Ortega. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Matheus, é um prazer imenso estar aqui com você. E o Matheus, ele vai se apresentar para vocês. O Matheus, que é escritor, artista. Isso aqui eu quero saber mais sobre esse artista aqui, viu? Seguidor de Jesus, é casado com a Bruna, é pai do Levi, do João. É mestre em desenvolvimento internacional pela London School of Economics. Eu falei certo? É. Tá mais ou menos, né? O inglês aqui Não. do irmão precisa melhorar, né? Economics. Economics, aí ó, muito bom. Trabalha desde 2010 com projetos sociais em lugares como Piauí, Haiti, Namíbia. Namíbia, gerenciou mais de 100 milhões de projetos em desenvolvimento sustentável com prefeituras de São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador, junto a órgãos internacionais como o governo britânico, Banco Mundial, ONU, Habitat e C40. Que currículo, hein, gente? Isso aí não vale pra nada. Não vale pra nada, mas chegar vai... na eternidade, isso aí não vale Mas nada. vai ver o que esse homem vai abrir a boca e vai falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Fala pra gente, Matheus. Legal. Primeiro, muito obrigado por me receber aqui. Pra mim é uma alegria muito grande eu poder compartilhar. Mais do que tudo isso que você falou, o meu coração, né? O que Deus tem falado comigo ao longo desses anos. E, cara, é uma alegria muito grande poder expor esses pensamentos que Deus tem me dado. Então, eu vou falar hoje sobre a seguinte pergunta. Como que o cristão deve lidar com a riqueza e com a pobreza nesse mundo? Uau! Então tá aí, pessoal. Vocês não perdem por esperar. Vocês têm dúvidas sobre riqueza? Vocês têm dúvidas sobre pobreza? Como lidar com esses dois ambientes aqui nessa terra? Como Deus enxerga isso? Como é que você deve tomar decisões? Como devem ser as suas escolhas, as suas decisões ao longo da sua vida nesse aspecto econômico, que poderia se Sim. dizer, e espiritual. E social, e político, entra em tudo, né? Exato, porque eu vejo que hoje existe vários preconceitos a respeito desse Sim, assunto, né? sim. Economia, política, espiritualidade, e esse tema é um tema bem importante, porque quando a gente fala de economia do reino, pô, a gente sabe que existe a economia do Brasil, Aham. existe a economia dos Estados Unidos. Então, peraí, quem é o chefe do Banco Central lá no céu? Né? A gente tem aqui como é o nome dele? O Paulo Guedes, né? Então, pô, quem é o cara que comanda lá a economia no céu? E como que a gente entende tudo isso na nossa perspectiva humana? Sim. A gente vai falar muito sobre esses assuntos e a gente vai falar mais, inclusive sobre o livro, Sim, né? sim. Que Economia o do Matheus Reino. tem, Economia do Reino. Então, depois a gente vai falar mais sobre esse livro, a gente vai falar mais sobre essa visão. Antes disso, a gente quer saber um pouquinho mais sobre quem é o Matheus, né? Legal. E como foi sua conversão, como é esse negócio desse cara aí que tá hoje fazendo esse trabalho tão bacana aí na sociedade. Legal, cara. Eu sou... nasci filho de missionário, então Que legal, não sabia. tive uma experiência... meu pai é pastor, tive uma experiência muito, muito legal com outras culturas, com outros povos. A gente morou fora do país. E isso fez com que desde cedo eu tivesse muito interesse em conhecer outras pessoas, né? Outros grupos, outras línguas, outros povos. E eu acho que isso foi fundamental na minha vida, porque me abriu os olhos para ver que o mundo não é só o que eu vivo, não é só a minha realidade. Então, às vezes, a gente pode viver uma vida inteira dentro do nosso contexto, do nosso condomínio, né? Nossas casas, nosso bairro, e achar que a vida é isso. Mas não é. Por exemplo, eu fui pro Haiti em 2010 e eu tive uma experiência, assim, muito forte, porque foi um país completamente devastado por um terremoto. 300 mil pessoas mortas, Uau. 1 milhão de desabrigados. E eu vendo tudo aquilo, um jovem recém-formado, cara, foi muito marcante pra mim. E aí eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa diante desse assunto. Eu quero
dedicar minha vida para entender o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas. Será que só levar alimento é suficiente? Será que... Então, acho que o meu processo de conversão, ele foi interessante, porque foi um pouco antes desse despertamento para essa área da economia, das relações Você nasceu internacionais. num berço cristão ou isso foi desenvolvido? Como é que foi essa parte? Eu nasci num berço cristão e eu tive minha conversão por volta dos 16 anos. Ah, legal. Que, cara, foi incrível, porque a minha conversão foi muito de ler a Bíblia, um momento muito pessoal meu com Deus. Eu tive uma profundidade enorme com a Bíblia. Eu li a Bíblia 7 vezes em alguns anos inteira, assim, jovem, e eu virei apaixonado por Deus. Assim, Deus tocou meu coração. Eu costumo dizer que essa minha conversão intensa foi as raízes indo fundo na terra para eu poder hoje ser uma árvore. Né? Eu acho que não existe relevância cristã sem você ter profundidade em Cristo. Não existe. Então tem muita gente que quer despertar, mudar o mundo, fazer um monte de coisa, mas não ainda aprofundou as raízes na Bíblia, no Evangelho, no relacionamento com Deus. E é isso que é a minha raiz para estar aqui hoje falando. Então, eu sinto que a minha conversão foi fundamental para abrir minha mente para tudo que Deus tinha para fazer na minha vida depois. E aí, eu fui fazer relações internacionais, estudei política, estudei economia, comecei a trabalhar com governos, com cidades, prefeituras, e comecei a me envolver com essas coisas. Graças a Deus, eu estava com uma raiz forte no Evangelho, que me segurou nas crises e nas dificuldades que a gente tem. E hoje, ano passado, eu lancei esse livro para falar justamente disso. Como que o cristão se insere nesse tema que é tão complexo? E assim, é a pergunta que eu acho que todo mundo tem aqui. Eu devo ganhar dinheiro? O que eu faço? Se eu tiver dinheiro, o que eu faço com ele? Ou eu devo abrir mão e ser um missionário e ir pro meio da África ajudar os pobres? Ou não? O que eu faço diante da desigualdade? Eu ajudo o morador de rua ou não? São perguntas que a gente tem todos os dias. E aí, o que é muito interessante é que lidar com dinheiro, lidar com a economia, com a riqueza e a pobreza, é um dos temas mais falados na Bíblia. É um dos temas mais espirituais que existem. E eu digo isso porque é o seguinte: a forma que você lidar com os necessitados vai definir a tua eternidade. Jesus falou isso. Eu tava nu e me vestisse, eu tava com fome e me deste de comer. E essa atitude era o que diferenciava as ovelhas dos bodes. Ou seja, a minha postura diante dessa dinâmica de riqueza, pobreza, desigualdade define a minha eternidade, cara. Olha que coisa. Então é um tema extremamente espiritual que Jesus faz questão de colocar em quase todas as parábolas dele. Tem alguma coisa sobre gestão de recursos, sobre mordomia, sobre ajudar o necessitado, sobre não... Se a sua mão esquerda faz algo, a sua direita não mostra. Então, assim, esse é um tema que eu acho que é extremamente relevante para a igreja brasileira. É extremamente importante a gente começar a discutir como que a gente vive uma vida cristã, espiritual, lidando com o dinheiro e com a pobreza. Então vocês estão vendo aí que o tema de hoje promete, hein, pessoal? Ó, vem aqui embaixo, aperta o botãozinho de compartilhar aqui nesse vídeo e envia para mais pessoas, porque você já percebeu que esse tema vai ter muita profundidade, a gente vai aprender muito e vai desenvolver muito a nossa espiritualidade aqui. E por que não dizer que a sua vida financeira, profissional, carreira pode melhorar com esse podcast de hoje, né, Matheus? E encontrar o seu propósito. Olha. Eu acho que a gente tem essa premissa de que a melhora é ganhar mais e ter sucesso. Mas quantas pessoas se perdem ganhando mais e tendo sucesso? Faz sentido. E aí Jesus fala, você conquistou tudo pro rico insensato. Mas você é louco, porque hoje você pode perder sua alma. Ou seja, ele não tá falando pra ele que o problema é o dinheiro, tá falando pra ele que o problema é que a loucura dele é querer só pra ele, armazenar tudo só pra ele. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Qual que é o teu propósito aqui na Terra? Você não precisa ter muito pra ter propósito, ou nem ter pouco, ser um missionário pra ter propósito. Você pode ter um espaço no reino que Deus tá te colocando pra ser alguém nessa área. E é isso que a gente vai tentar identificar hoje. Show de bola. Então, compartilha aí com as pessoas, porque o tema promete, tem muita coisa boa e a gente vai começar definitivamente. Eu quero fazer uma pergunta pro Matheus. Matheus, como é a sua experiência com riqueza e pobreza? Sua experiência particular, individual. Minha experiência é que eu tenho navegado nesses dois mundos de forma muito intensa. Então, por exemplo, eu trabalhando com o governo britânico, fiz uma missão para Londres com o Bruno Covas. Levei gente muito importante. Então, eu estive ao lado de pessoas poderosas, ricas e grandes nesse mundo. Então, lá em Salvador, que eu trabalhei com a prefeitura, direto tinha reunião com o prefeito, ACM Neto. E o que é interessante é que esse mundo valoriza essas pessoas. Essas pessoas estão na mídia, eles estão no jornal, eles aparecem toda hora. O mundo idolatra essas pessoas.
E ao mesmo tempo, eu tive experiências com os mais pobres dos pobres numa tribo no meio da África, no deserto. Pessoas que vivem de caça e coleta, né? Até hoje, nos dias de hoje. Então, com a minha experiência tendo visto esses lados tão diferentes, é impossível não me questionar o que fazer diante disso. Impossível. Porque eu não consigo voltar de um contato com pessoas miseráveis que não tem nem o que comer, ter um contato com essa pessoa desse lado que tem tanto poder e a minha cabeça entra em parafuso, cara. O que eu faço diante disso? Então, a minha vida tem sido um dilema, um paradoxo. Como que eu faço para lidar como um cristão diante dessas diferenças tão grandes? E o que eu faço para minha própria vida? Então, ao longo da minha vida, eu já tive momentos que eu tava um pouco me lixando para emprego, morava com os pais, então eu ia fazer projeto social, ia ajudar. Hoje eu tenho 2 filhos para cuidar, então eu preciso trabalhar, preciso ganhar o meu recurso. A vida vai mudando. E como que eu faço para lidar com essa dinâmica? Né? O que eu faço com a minha própria vida? Então, assim, eu tô trazendo perguntas, depois eu vou trazer respostas que eu trago no livro. Mas eu acho que para começar, assim, cara, essa dinâmica tem sido complexa na minha vida. Tem sido complexa. É muito mais fácil a gente viver no nosso ambiente e achar que aquilo lá é o normal. E é isso que muita gente faz. E fala, não, esse é o caminho. Ah, o outro tá lá, mas o outro tudo bem. Ele se vira, ele precisa trabalhar para ganhar, ou inventa alguma desculpa. Mas a realidade é que o mundo tá necessitado. A gente tem cerca de 700 milhões de pessoas que não têm o que comer. O mesmo número de obesos, quase. Então a obesidade tem o mesmo número de pessoas malnutridas. Ou seja, cara, o mundo precisa de um reajuste. Precisa de uma mudança ali. Precisa acontecer alguma coisa. E eu, como um cristão, acredito que o evangelho é só para a pessoa ter no coração e ir para o céu? Ou eu, como um cristão, acredito que eu tenho um papel nessa terra para fazer justiça ou para fazer algo que vai trazer o reino dos céus aqui para a terra? Então, esse tem sido, cara, o meu norte. Sabe? Diante de tudo que eu tenho vivido pessoalmente, achar respostas. Para saber o que fazer diante disso. E eu tenho uma notícia que veio recentemente, né, na mídia, que virou uma polêmica, né? Que foi o caso de uma deputada, a Luciana Genro, do pessoal do Rio Grande do Sul, que votou contra um projeto-lei de uma PL chamada 231/2015, que torna obrigatório o ensino de educação financeira nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul. E em discurso na Assembleia Legislativa parlamentar, ela qualificou a proposta como ridícula. O fato de levar educação financeira para as pessoas. Eu não sei como que você enxerga. Eu sei que o trabalho que você faz é um trabalho muito mais voltado à questão abrangente, muito mais ampla do que micro, que a gente estava conversando até ali no particular, né? Mas o quanto você vê que essa parte da educação financeira é algo positivo, algo negativo, é algo bom, algo ruim? Você concorda, você discorda desse posicionamento dela? Como que você vê essa notícia? Legal. Assim, cara, eu trabalhei um tempo acompanhando projetos de lei no Congresso e pode ser que o projeto não seja tão bom, tão bem estruturado. Eu precisaria ler o projeto para entender qual que é a ideia dele. Mas o conceito de educação financeira é um conceito extremamente importante. A gente precisa aprender. E é interessante que o conceito de educação financeira tem vários princípios bíblicos. Por exemplo, a mordomia é um princípio bíblico sobre a gestão de recursos. Você distribuir recursos de diferentes portes, saber lidar com eles. O princípio da semeadura e colheitas. Você coloca aqui, Então, a educação financeira em si, eu acho que é muito válida para ajudar pessoas. O interessante da mordomia é que é uma administração de algo que não é seu, né? Então, é algo que Deus nos dá. Eu acho que aí entra o ponto, cara. E aí? Aí entra o ponto. O cristianismo tem algo a oferecer que é maior do que a educação financeira. Certo. O cristianismo é uma cosmovisão que muda o jeito que as pessoas falam normalmente. Por quê? Porque a premissa da educação financeira é eu ganhar. Certo. Essa é a premissa. A premissa do reino de Deus é eu perder. Certo. Certo? Não é isso que Jesus fez? Ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Não é isso que é o amor? É abrir mão de si mesmo, dos seus próprios interesses por outros. Então, se a minha premissa não é ganhar para mim, a minha premissa é ganhar para o reino. Como é que eu faço uma educação financeira em que o reino ganha? E eu, não importa. Na verdade, não importa o que eu saio ganhando. E essa que é a diferença do mundo pro cristianismo. E quando você começa a enxergar a tua vida como um instrumento pro reino, todas as áreas da vida começam a se alinhar para esses princípios do reino. E eu não sou o fim.
O fim é Deus, o fim é o reino. Então, a educação financeira pensado com o cristianismo, beleza, você pode ter lá mordomia para conseguir juntar mais dinheiro, você pode ter lá formas de você conseguir cuidar dos seus recursos para ter mais e para ter uma aposentadoria, tudo isso é válido. Mas a questão que a gente estava falando é, e o propósito? Qual é o seu propósito em arrecadar mais dinheiro? Será que você quer ser que nem o rico insensato que chega ao fim da vida e Jesus fala para ele, você é louco? Para que você está acumulando dinheiro se tem tanta gente precisando? Né? Ou será que você vai ser que nem José, que vai poupar dinheiro, vai acumular com sabedoria, e aí quando falta comida, ele tinha para ajudar os outros? Então, um é acumular com egoísmo, o outro é poupar com sabedoria. Mas você vê que é uma linha tênue? E os dois você pode fazer com educação financeira, né? Com mordomia, com gestão. Então eu acho que, cara, cristianismo traz uma outra ótica para nossa vida. Quando você aceita Cristo, a tua vida não é tua. A tua vida é dele. E aí você muda a forma que você enxerga o uso dos seus recursos. Então seria correto dizer que não é sobre o quanto você ganha, mas é sobre o que você faz com o que você ganha, que determina o seu cristianismo, que determina a sua espiritualidade. Porque a pessoa ela pode ter o interesse de, por exemplo, acumular riquezas, mas com um pensamento egoísta. Exatamente. Ou a pessoa ela pode ter um pensamento de acumular riquezas, mas não para si, mas sim para beneficiar outros. Exatamente. Que é inclusive eu tenho falado em alguns momentos que eu tenho a oportunidade de pregar sobre esse assunto, que eu dou o exemplo lá, por exemplo, do menino lá que tinha os 5 pães e os 2 peixes. Né? Então, por exemplo, ele tinha aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, e ele aparece numa narrativa bíblica onde o povo tá com fome. E Jesus ele fala, olha, pessoal, e aí? O povo tá me seguindo aqui há 3 dias, eles estão com fome, eu não vou deixar ninguém ficar me seguindo com fome, não. Vamos dar um jeito de arrumar alguma coisa pra eles comer. Sim. E aí Felipe vai lá e diz, a gente só tem 200 de dinheiro, mas é uma multidão. A Bíblia fala que era quase 5 mil homens, né? Então, o que é 200 de dinheiro comparado a 5 mil homens? É muito pouco, aparentemente. E aí aparece esse menino com 5 pães e 2 peixes, provavelmente levando esses 5 pães e 2 peixes pra casa, pra dar de comer pra família. De certo, o pai mandou ele lá na venda lá comprar os 5 pães e 2 peixes. Imagina como é que ele vai chegar em casa agora sem os 5 pães e 2 peixes. E aí o interessante é que eles começam a ver os recursos que eles têm para poder alimentar aquela multidão. E às vezes a gente não tá falando sobre você ter muito, mas é sobre você fazer com o que você tem. Sim. E esse é um dos princípios que Jesus ele nos orienta sobre a fidelidade. Porque quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Então, as pessoas que hoje nos escutam e veem a respeito de riqueza ou de pobreza, na verdade, eu acredito que o que você está trazendo para nós aqui, eu estou aprendendo muito com você também, é que, na verdade, a intenção ela é muito mais forte do que aquilo que a classe social pode apresentar na sociedade. Jesus veio para chamar ricos e pobres. Ele não veio só para uma classe, ele veio para todos. Ele nota Zaqueu, que era um cara rico, corrupto, ele chama e fala, eu vou comer na sua casa hoje. E aí ele chega lá e a vida dele é transformada. Por quê? Diferente do jovem rico, que Jesus fala para dar tudo, Zaqueu ele dá metade dos bens dele. Então pensa se ele tivesse 10 milhões de reais no cofre dele. Ele dá 5, mas ele ainda é rico com 5. Mas não importa isso. Jesus fala, entrou a salvação hoje na sua casa, porque ele entendeu que o dinheiro não era só para ele, essa vida egoísta. Então é uma coisa que eu falo na Bíblia não tem nenhum lugar falando que o rico não vai pro céu. Mas na Bíblia tem em Gálatas, em Apocalipse, falando que o egoísta não vai pro céu. O avarento não vai herdar o reino dos céus. Então, muito mais importante do que você se preocupar se você vai ser rico, se você vai ser pobre, é você se preocupar em ser generoso, em ser misericordioso, que nem você falou, em compartilhar, em ter fé. E esses são os valores eternos. Eu costumo dizer que esse conceito de economia do reino, que está aqui nesse livro, que fala sobre 4 caminhos cristãos para lidar com a riqueza e a pobreza no mundo. Eu não apresento um caminho como único. Eu apresento diferentes possibilidades conforme a Bíblia para você lidar com esse tema. Porque é um tema complexo. Não tem uma resposta que você vai falar assim, seja isso, e isso é a resposta bíblica completa. Porque é muito diverso. Você tem diferentes contextos sociais, você tem diferentes países, você tem diferentes histórias, né? Pessoas mais pobres, pessoas mais ricas. E eu digo que o conceito de economia do reino é como usar recursos terrenos para produzir frutos eternos. E a gente vai falar sobre isso, porque é isso que ele tem aqui nesse livro, é isso que ele vai compartilhar com a gente daqui a pouco. Mas eu tenho uma pergunta.
que eu acho que é uma pergunta que, inclusive, algumas pessoas que estão nos ouvindo têm. Dinheiro é de Deus? Eu digo, baseado nas leituras que eu fiz dos pais da igreja e na história do cristianismo, que o dinheiro é neutro. Tá. O dinheiro, ele é uma ferramenta. E quem é o artesão é o homem. Então, você, quando tem muito dinheiro, você tem mais responsabilidade, porque você tem ferramentas. Uhum. Mas, em si, ele é neutro. Né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro não. Não fala que o dinheiro é a raiz dos males. Fala que é o amor ao dinheiro. O dinheiro, ele é uma troca, né? É uma troca monetizada de algo. Então, se você quer esse livro, você me dá um pão, sabe? É como se fosse o escambo, que é a forma que os seres humanos se relacionam, produzem e trocam, mas monetizado em um papel. Então, o dinheiro em si, ele é só uma moeda de troca, literalmente. Ele é uma troca que a gente pode fazer quando você produz algo e quando eu produzo algo. Agora, o que eu faço com ele e como eu lido com ele vai determinar, na verdade, o meu coração. Então, a gente tem que sair dessa ideia de que o dinheiro em si é o problema e pensar que, na verdade, o problema é como o nosso coração olha para o dinheiro. E como que você acha que o cristão ele deve lidar com o dinheiro, na sua opinião? Na minha opinião, o dinheiro deve ser lidado com sabedoria. Em Provérbios fala que é melhor buscar sabedoria do que riquezas. E por que fala isso? Porque você pode fazer muita coisa boa com dinheiro. Você pode pagar a faculdade dos seus filhos, ajudar seus pais doentes, dar uma oferta para alguém, pagar suas contas, ser uma pessoa justa, ajudar o pobre. Quanta coisa boa você pode fazer com dinheiro. Mas você também pode fazer muita coisa ruim com dinheiro. Você pode querer ganhar mais e mais, e também Eclesiastes fala que aquele que ama as riquezas nunca estará satisfeito. E isso leva a um coração doente, a um coração ansioso. E sinceramente, uma das coisas que mais existe nesse mundo é essa ansiedade por ter mais. Isso consome a gente. Então, quando João Batista vem preparar o caminho do Senhor, ele fala assim para os soldados: contentem-se com seus salários. Olha que princípio incrível, cara. Você se contentar com o que você tem. O contentamento é uma coisa, acho que é um princípio bíblico que hoje a gente pode usar, que é revolucionário, porque o mundo não diz isso. O mundo diz: ganhe mais para ser feliz, conquiste, chegue no topo e seja alguém relevante nesse mundo. Jesus chega, João Batista chega e fala: contente-se com o que você tem. Aí depois vem Paulo e fala: eu sei viver na abundância ou na necessidade. Eu sei o que é o segredo do contentamento. Né? Esse é o segredo da felicidade, é o contentamento. Então eu acho que para responder essa questão de o que o cristão faz com o dinheiro, eu acredito que o cristão sim deve ter mordomia, deve buscar gerar riqueza, deve buscar trabalhar para glorificar Deus com o seu trabalho, mas não permitir que isso tome conta do seu coração. Eu tava preparando um Reels para fazer, quem sabe eu não falo agora já. Olha aí, primeira mão. O dinheiro é como eletricidade. Ele tem o poder de iluminar esse lugar e de trazer luz e muitos benefícios. Mas ele também pode te eletrocutar. Se você põe o seu dedo na tomada, você toma um choque. E você pode ter um curto-circuito que explode toda uma casa. E o curto-circuito acontece quando não tem resistência para a corrente elétrica. Quando ela flui sem nenhuma resistência, explode. Assim eu creio que é com o dinheiro. O dinheiro não é o nosso Senhor, ele não orienta a nossa vida. E essa resistência são os nossos princípios, são os nossos valores, é o nosso cristianismo. O dinheiro serve a nossa fé e não o contrário. Então a gente não pode usar da nossa fé para querer ganhar mais dinheiro, mas a gente pode sim usar do dinheiro para ganhar mais fé e para ser mais rico no reino dos céus. Então Jesus fala isso, ele fala assim: o que vocês fazem com esse dinheiro da terra? Usem esse dinheiro ímpio para ganhar amigos nas moradas eternas. Ou seja, use recursos terrenos para dar fruto eterno. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O importante em enxergar o dinheiro é como que a gente dá fruto eterno com o dinheiro. O que é fruto eterno? Fruto eterno é tudo que tem valor na eternidade. Ou seja, o amor não acaba. O amor vai durar para sempre. Quando a gente faz um ato de amor, a gente ajunta a riqueza no céu. Porque isso é algo eterno. Amor, generosidade, compaixão, misericórdia, esses são valores que vale a pena colocar dinheiro nisso. Vale a pena investir nisso.
muito mais do que ao contrário, usar o amor para ganhar dinheiro aqui na Terra. Então é inverter essa lógica e é colocar esses princípios no centro do coração e o dinheiro como um servo disso. Eu tenho uma notícia aqui, eu trouxe algumas notícias. Legal, a respeito bora. desse assunto. Teve uma notícia aqui do percentual de endividados no Brasil que chegou a 77,7% em abril, que foi o maior nível desde o início da pesquisa do endividamento e de inadimplência em janeiro de 2010. Sim. Então, em abril de 2021, as famílias com dívidas eram de 67,5%. E em março desse ano, eram mais 77,5%. Dívidas e pobreza agradam a Deus? Como que você vê esse ponto dessa sociedade com esse endividamento e com essa triste realidade? Eu vou começar falando sobre uma definição de pobreza que eu aprendi. Pobreza não é falta de dinheiro. Tá. Pobreza é falta de capacidades. Boa. É falta de oportunidades. É falta de ter uma chance de gerar dinheiro. Tendo isso em mente, eu acho que o problema tem dois lados. Tem o lado pessoal, a forma que eu lido. Então, quem é endividado gasta mais do que ganha. Isso não é a melhor forma de você viver. Porque você tá colocando a tua vida em risco. E Provérbios fala muito isso, né? Para você... Até na questão da generosidade, Provérbios fala assim, não dê se você vai perder a tua própria cama em que você dorme. Então, e Jesus fala, quando você vai construir uma torre... Então já quebra toda a turma aí que diz que tem que dar tudo pra agradar a Deus, né? Não é assim. Tem que dar. O próprio Jesus falou, quando você vai construir uma torre, planeje. É. Veja se você tem o suficiente. Então, se você vai fazer missões, você vai pra África, vai dar tudo que você tem e vai pra lá, planeje. Siga Jesus que ele falou. Pense como que você vai fazer isso. Será que você vai deixar a tua esposa passar fome? Então pense, vamos usar do bom senso e da prudência. Então acho que isso é um ponto essencial. Agora, o outro lado... Então, desse lado aqui é a questão individual, como eu lido com educação financeira, ter mordomia, ter prudência. Isso sim é importante, são valores cristãos. Agora, o outro lado é que desde o Éden foi criado por Deus para que a gente tivesse abundância. O Éden não foi criado para o homem passar fome. Deus colocou lá todos os tipos de árvores no jardim para ele comer de todo tipo de comida e desfrutar da abundância. O pecado acabou com isso. A gente tem que hoje trabalhar para conseguir sustentar. E não que o trabalho é algo ruim, porque no Éden tinha trabalho. O Adão, ele tinha que pegar a árvore, ele tinha que... Então existia trabalho. Eu fiz um estudo sobre isso outra vez, pregando pra turma. E é muito louco, né? Porque exatamente o que o Matheus tá falando... Gente, vocês têm noção. Ninguém precisava trabalhar. Não precisava o suor do rosto. Suor, essa parte difícil de labuta, né? De acordar cedo e ser doído. Não era sofrido. Não era sofrido. E o pecado, ele tirou isso. Ele trouxe isso, né? Ele trouxe isso pra o homem, né? E o que eu acho interessante, e aí eu acho que você pode também trazer pra gente aqui, Matheus, com o seu conhecimento, é que a Bíblia diz lá que o homem, ele colhia aquilo que ele nem tinha plantado. Tá lá em Êxodo, né? Que ele colhia aquilo que ele nem tinha plantado, porque o próprio Deus dava todo o suprimento. É surreal. E a gente vai lá para o texto onde Jesus fala a respeito de que, poxa, que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã excessivamente, porque, poxa, olha para os lírios, né? Olha para os pássaros. Então, eles não precisam, né, desse esforço todo e Deus dá todo o sustento. Sim. Demonstrando pra gente que existe um Deus que ele cuida de nós. Um Deus que ele se importa conosco e que o pão nosso de cada dia da oração do Pai Nosso é algo que Deus quer nos dar. Sim. E aí, dentro desse ponto, abordando aí o que você falou a respeito da criação, eu vejo que existe uma necessidade muito grande das pessoas entender a sua identidade e o seu propósito em Deus. Sim. Como diz lá Gênesis 1, 26 ou 28, né? Que Deus ele nos criou, sua imagem e sua semelhança, e nos colocou nessa terra para dominar, frutificar, multiplicar, encher a terra. Como você vê esse conceito de multiplicação, de frutificação, de crescimento que Deus aborda lá no início, Exato. Já entrando nesse aspecto do que você estava falando? Então Deus criou, ele...
é como se fosse um plano diretor, né? A gente diz esse termo para cidades, que a cidade tem um plano diretor e aí o prefeito ou quem seja tem que seguir essa linha de mapeamento, de planejamento urbano e tudo. Deus criou o mundo com um plano para chegar a algo. Ele criou ali um jardim, falou para o homem dar o nome aos animais, falou para ele cultivar aquilo, cuidar do jardim. E aí o pecado ele trouxe essa destruição de todo esse ambiente e trouxe a ganância, trouxe o egoísmo. A gente vê na história de Caim e Abel que um quis mais do que o outro, a glória, a ambição, e tudo isso fez com que o mundo chegasse aonde está hoje. Então, hoje... No Éden, por exemplo, não tinha pobreza, Não né? tinha pobreza, e esse é o ponto. A pobreza também, claro, está relacionada a isso que você falou de endividamento, de questões, mas também é uma questão estrutural. É uma questão sistêmica do mundo. Mas uma pessoa numa sociedade, mesmo estruturalmente fragilizada por questões econômicas, governamentais, uma pessoa que tem uma mudança de mentalidade, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2 fala, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento para que experimenteis qual seja a mais boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você acha que mesmo dentro desse sistema corrompido, mesmo diante dessa realidade ruim, uma pessoa ela pode sair desse estado de pobreza, alcançar riqueza e antes aquela pessoa que estava ali naquela situação de dependência, ela pode mudar essa configuração e poder ajudar outras pessoas? Como que você enxerga isso? Sim, ela pode, eu acredito que sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que para essa pessoa conseguir fazer isso, que nem eu falei da definição de pobreza, ela precisa ter a possibilidade de sair disso. Ela precisa ter a possibilidade de ter um emprego justo. Ela precisa ter a possibilidade de estudar na escola. Então, você pega hoje uma criança no interior da África, no interior do Piauí, onde é que seja. Se ela não tem uma nutrição básica, se ela não come... mínimo. Se ela não tem uma escola para estudar, um português... Ela não vai conseguir ter essa mudança de mentalidade, mesmo que ela conheça o evangelho. Uhum. Ela vai estar limitada pelo contexto dela. Então eu acredito que a pobreza como um problema estrutural, ela tem que ser tratada de forma estrutural. Ao mesmo tempo que você tem que tratar pessoas a nível individual, como que você tem uma mudança de mentalidade, você também tem que achar soluções para o estrutural. E a quem você acha que cabe essa responsabilidade? Os cristãos que estão em ambientes como política, economia, administração, diretores de empresa, que vão contratar pessoas. Então isso significa que é importante que essas pessoas ocupem esses lugares na sociedade para que eles possam fazer diferença. Então, a gente pode caracterizar isso como um nível de prosperidade. Porque, obviamente, pessoas que estão ocupando esses lugares, elas estão prosperando, elas estão adquirindo riqueza, elas estão conquistando e realizando coisas, mas elas não estão fazendo isso para benefício próprio. Elas estão fazendo isso por um bem comum, por algo maior. Exatamente. Algo que está ligado diretamente ao reino. Então, cabe aqui a gente abordar que mesmo diante de uma realidade estrutural ruim, existe uma possibilidade dessas pessoas alcançarem essa mudança de mentalidade que vem, obviamente, por também questões estruturais. Sim. Mas, acima de tudo, o apego à fé e o apego a Deus, né? Porque eu percebo que Jesus ele chegava nos ambientes de extrema pobreza, né? Por exemplo, a gente vê inclusive no Antigo Testamento muitos profetas que chegavam em ambientes de extrema pobreza. Por exemplo, a gente vê Elias. Elias, ele chegou em ambientes onde a mulher dizia, olha, eu não tenho nada. Eu tenho aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. E o Elias chegava e dizia assim, faz primeiro pra mim. Então, trazendo o conceito de pare de pensar só em você e comece a pensar no outro. Você acha que esse é o ponto que pode mudar uma sociedade e pode mudar a economia estrutural de um país e até mesmo do mundo, trazendo esse conceito da economia do reino? Claro que a gente vai abordar isso mais pra frente, mas seria mais ou menos por aí ou eu tô indo por um caminho errado? É legal essa ideia, eu acho que é interessante, mas o que eu tenho a dizer, cara, é que Deus deu diferentes dons pra nós. Tá. E a gente vem de diferentes lugares, diferentes contextos. Então, eu acredito que a resposta cristã para o mundo, ela é coletiva. Ela vem de diferentes indivíduos cristãos, cada um cumprindo o seu papel. Tá. E, claro, a gente pode falar mais isso, mas, assim, só para dar esse exemplo, o dom, você tem vários dons. A gente dá muito valor para os dons de línguas, profecia, milagres. Isso a gente fala, nossa, o cara tem o dom. Uhum. Mas tem o dom, por exemplo, da contribuição. Romanos 12. Quem tem o dom da contribuição, que contribua generosamente. Você tem o dom da administração. Quem tem o dom da administração, que exerça com zelo.
Em 1 Coríntios 12 está escrito. Você tem o dom da misericórdia, você tem o dom do serviço. São diferentes dons que cristãos podem exercer para trazer essa solução para esses problemas. Algumas pessoas vão ter recursos e essas pessoas são chamadas a darem generosamente. Agora, essa pessoa não necessariamente vai ser quem está na ponta, indo lá para o meio da favela pregar o evangelho. Pode ser outro. Assim como a gente tem o mestre, o apóstolo, o evangelista, a gente também tem diferentes perfis e possibilidades de atuação nesse assunto. Isso que é o legal. E quando eu descobri isso, eu falei, caramba, saiu um peso das minhas costas, porque eu achei que eu tinha que resolver tudo. Eu como indivíduo. Mas eu não tenho que resolver tudo, eu tenho que cumprir o meu papel. E a gente vê isso, por exemplo, nas histórias dos discípulos. Você tem os discípulos que vão lá e curam, fazem milagres, mas nem todos estavam lá. Tinha outros que não iam e faziam milagres. Um exemplo, Joana. Joana era esposa do administrador da casa de Herodes. Ela morava na casa do governador da época, uma pessoa rica. E em Lucas 8,3 fala assim, essas mulheres, que Joana era uma delas, ajudavam a sustentar o ministério de Jesus com os seus bens. Uma pessoa rica, que talvez se o Simão Zelote, que era o outro discípulo, olhasse pra Joana e falasse, meu, essa mulher trabalha com Herodes que tá assim com o Império Romano, eu tô fora, eu não quero andar com essa pessoa não. Né? Um Zelote que era contra Roma e outro que trabalhava com Roma. Ambos discípulos de Jesus. E como funciona essa dinâmica? Como tinha isso, né? E hoje Eles eram os crentes 007. Mas hoje é igual. Secreto, né? O bolsonarista que não quer falar com o lulista. Os dois cristãos. Isso, né? É besteira, porque Jesus chamou para ser discípulos deles pessoas de todas as classes. E de todos os ramos políticos, econômicos, sociais. E muita gente flertava com Jesus, né? Mesmo estando do outro lado, muitos romanos. Né? A gente vê, por exemplo, alguns casos de grandes homens aí que surgiram no meio da história e de repente começaram a se interessar e foram grandes personalidades e se tornaram importantíssimos no trajeto. Sim. Né? Então, é que nem você deu o exemplo aí, por exemplo, José de Arimateia. Sim. Foi um caso, pô. Um cara rico, generoso, Cornélio. Um centurião romano. Imagina, cara, a Rússia na Ucrânia, né? Aí você tem um militar russo na Ucrânia ajudando as pessoas lá. Você fala, cara, não, mas tá errada a guerra. É a mesma coisa, tava errado o Império Romano na Judéia. É uma opressão, é uma invasão. Mas não, Deus viu o coração de Cornélio, que era um coração generoso. Então assim... E o mais louco é que a gente vê um contraponto que você vê Judas, junto de Jesus... Traiu ele e o interesse dele era na sacola, no dinheiro. Exatamente, porque é bem o que você fala, né? É sobre aquilo que há no coração das pessoas, né? Então não importa a classe social, não importa título, não importa cargo, mas é o que tá no coração das pessoas. Um texto da Bíblia que é muito interessante, eu coloquei isso no livro, é sobre... quando Maria de Betânia ela despeja aos pés de Jesus aquele perfume caro. Se fosse converter na moeda de hoje no Brasil, seria cerca de 14 mil reais aquele valor. E aí, logo em seguida, o que acontece? Os discípulos contestam isso. Por que esse desperdício de dinheiro? A gente poderia usar isso para dar para os pobres. E sendo bem sincero, acho que eu falaria isso também. É um baita desperdício você pensar em tanto dinheiro jogado fora, entre aspas. E aí o que aconteceu? Diante dessa revolta, a Bíblia fala lá, e logo após isso, Judas foi e traiu Jesus. E aí se converter as 30 moedas para os dias de hoje, daria cerca de 6 mil reais. Então ele traiu por 6 mil reais, por ficar revoltado que a mulher despejou 14 mil aos pés de Jesus. Olha que coisa... Assim, Deus está muito mais preocupado com o nosso coração. Não é a utilidade. A utilidade não é o mais importante. Para que eu vou usar esse dinheiro? É qual é o propósito e qual é o coração. Como que você está vivendo a tua vida. Então acho que a Bíblia traz valores incríveis sobre isso. Eu peguei a Bíblia inteira para ler, só com esse olhar de riqueza e pobreza. E assim, é muita história, muita coisa legal que dá pra gente aprender na Bíblia. Eu tenho outra notícia aqui, eu e as minhas notícias, né? Que eu acho que é bem interessante, porque são pontos atuais aí da realidade que a gente tá vivendo. Olha só que louco isso aqui. Já no Brasil, ocupa a 24ª posição do levantamento com 207 mil milionários. E para o ano de 2025 é esperado que o país tenha mais de 306 mil pessoas adultas com fortunas avaliadas acima de 1 milhão, segundo a projeção do Credit Suisse. Agora, a pergunta é, riqueza é de Deus? Tanta gente ficando rica, tanta gente passando fome, como que você enxerga isso?
pessoas ficando milionárias e em outros lugares pessoas ficando mais pobres. Eu acho que entra bem aquilo que você aborda, bem aquilo que você traz hoje com a sua narrativa. Como que você enxerga essa questão que eu acabei de trazer, que é o primeiro ponto ali da questão de que a gente tem pessoas que estão endividadas e o número aumentando cada vez mais, e a gente tem outro lado, em contrapartida, pessoas ficando milionárias. Sim. Como que você enxerga isso no ponto de vista econômico, cristão e com aquilo que você acredita? Dinheiro não vai resolver o nosso problema. Tem gente que ganha na loteria e fica endividado igual. Então, uma coisa é a nossa postura diante da vida e os princípios que a gente carrega. E isso norteia a nossa vida. Então, eu acho que isso é essencial. Ou seja, se você vive de acordo com o que Deus está te orientando e com os princípios bíblicos, a riqueza pode ser útil, pode ser boa. Agora, a desigualdade, que nem eu falei da questão estrutural, a desigualdade é um problema estrutural. O mundo está quebrado. O mundo é injusto. Então, como que a gente conserta esse mundo? Como que a gente faz o mundo ser mais igual? A meu ver, essa é uma conversa que a gente precisa ter, igreja brasileira, para pensar como que a gente alcança os necessitados para ajudá-los e a tirá-los da miséria. Em Salmos fala que Deus tira o pobre da miséria e coloca o pobre para sentar entre príncipes. Ele vai contra esse sistema desigual. Só que isso não quer dizer demonizar o rico. Porque Jesus não fez isso. Jesus não demonizou o rico por ser rico. Ele trouxe a salvação para o rico e falou, esse é o caminho que você segue, é o caminho do reino. Mas não o fato dele ser rico. Senão ele não teria ido comer com o Zaqueu, senão ele não teria andado com pessoas como Joana, Susana, que tinham muitos bens. Né? Então a riqueza em si não é o problema. A pobreza em si não é o problema. A solução é como que a gente vive diante desses contextos, com contentamento no coração, com mordomia para saber lidar com aquilo que a gente tem e sem o egoísmo de pensar só em nós. Porque se a gente for egoísta, o mundo vai continuar desigual. O que esses milionários... Tem um projeto social que chama Holy Burger. Não é um projeto social, é uma empresa. É o Gabriel Prieto. E esse projeto, cara, ele vende hambúrguer. É uma hamburgueria. Mas como que ele faz isso? Ele contrata pessoas carentes. Ele treina essas pessoas. Ele fala de Jesus para essas pessoas. Então, é uma nova forma de enxergar a geração de riqueza sem pensar só em mim. Pensando no que eu estou gerando de valor. Não só riqueza, valor. É possível gerar riqueza e gerar muito valor. E você ser um grande empresário e ter várias pessoas que ganham dinheiro e salário na tua empresa, justamente, sem extorquir, sem abusar de pessoas. Ao mesmo tempo, você pode ser um bilionário e acumular para você e ser o louco insensato. O rico insensato, que é louco, só pensa nele. E isso para mim não é cristão. Para mim, uma pessoa que acumula e não compartilha, não tem como ser cristão. Cristianismo não existe sem compartilhar. Cristianismo é justamente sobre compartilhar. Então, eu acredito que a desigualdade é um fruto da queda. É mais um fruto do pecado. E nós, como cristãos, a gente tem que fazer o que a gente pode para revelar esse amor de Deus, que é o amor generoso de compartilhar com o próximo. E os ricos vão entrar no céu? É difícil para os ricos entrar no céu, como Jesus falou, mas para ele nada é impossível. Nada é impossível, porque a salvação chegou à casa de Zaqueu, a salvação chegou à casa de Cornélio, chegou à casa de José de Arimateia, que era um discípulo, a de Joana, a de Lídia, Filemon, Abraão. Abraão era rico, mas a riqueza dele era para abençoar todos os povos da terra. Davi era podre de rico, mas a riqueza dele não fez com que o coração dele não tivesse em Deus. Tanto que quando ele vai morrer, fim da vida dele, ele doa uma quantia enorme de ouro para a construção do templo. Quantia pessoal, em Crônicas. Faz questão de falar que é uma quantia pessoal do cofre. Seu particular tesouro. E ele doa. E eu fiz lá uma conversão, mas essa é mais difícil, porque depende do valor da barra de ouro. Dá 22 milhões de reais. É um valor, assim, muito alto. Então, quem somos nós para dizer quem que vai herdar o reino dos céus? Mas Jesus não condena o rico por ser rico. Ele condena aquele que é religioso, que é legalista, que coloca fardos sobre os ombros das pessoas, aquele que é egoísta, que é avarento. Esse sim, ele fala que não vai herdar, não. Mas o rico em si, o importante é ele aprender a entregar a sua vida a Cristo. E se ele entregar a vida a Cristo, ele pode usar essa riqueza para tanta coisa boa. É isso que eu creio. Uma pessoa pobre, ela pode ser avarenta ou não? Claro que pode.
Claro que pode. A avareza... Essa voz é do Igor, nosso diretor, pessoal. Mas é importante falar disso, porque a gente tem essa impressão que o rico, ele só tá lá ganhando dinheiro porque ele é esse cara mão de vaca. Uhum. Ele é assim. Não, mas tem muita gente que é rica, que é trabalhador, honesto. E Eu conheço muitos. E Provérbios fala Uhum. que a prosperidade é resultado da diligência. Provérbios fala isso. Então, se um cara é diligente, faz o trabalho dele bem feito, acorda cedo, ele vai gerar riqueza. O que muitas vezes, inclusive, vira crítica, né? De mas cristãos o cara- dizendo, como que pode? O cara não cara é de, tem muito não é de Deus e dinheiro." é rico. Então, isso acontece. Eu acho que isso a gente tem que aprender. Isso na verdade, revela o coração de quem tá criticando. Revela o egoísmo e a inveja, né? Igual o Judas, né? Porque Por que você tá gastando esse dinheiro? ele queria pra ele, né? E quem sabe se essa mulher fosse rica, né? A gente não sabe direito, mas ela poderia ser alguém rica. É. E pra ela aquele vaso não valia tanta coisa mesmo, assim. Não era... Uhum. Então, assim, aquilo foi um despejar de coração. Não foi Ele pensando abriu o coração dele, né? Ele revelou. Porque o dinheiro, ele não muda as pessoas, né? Ele revela. Ele revela. Ele Uhum. revela o nosso coração. E assim, cara, é muito fácil falar e não olhar pra nós mesmos. Então eu olho pro meu coração. Será que eu tô sendo avarento? Então, eu postei esses dias, né, no perfil Economia do Reino, falando sobre avareza e riqueza. E aí uma pessoa falou, mas tem algum rico que não é avarento? E aí eu respondi assim, tem algum ser humano que não é? Uau! A gente... Reflita. Será que a gente tá... A gente aqui é um monge que abre mão de tudo? A gente também tá pensando no nosso. Né? Eu também quero ganhar um aumento no meu salário, sabe? Uhum. Todo mundo quer. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra nossa crítica ao outro. Na verdade, não revelar o nosso coração e mostrar que a gente também precisa de salvação e precisa de graça de Deus. Né? O homem que é rico, tem um homem que chama William Colgate. Uau! Um dos maiores doadores, né? Então, ele inverteu o dízimo, de 10 pra 90. Você vai dizer que esse cara não vai pro céu? Sério, cara, tem que ter coragem pra falar isso. E é rico. O cara é podre de rico. E o louco é que ele vive com 10%. Que é muito dinheiro. Que é muito. Mas mostra o coração do cara, que nem Zaqueu. Zaqueu deu 50, não tudo. É. Então eu acho que a gente tem que, na verdade, a gente tem que ser mais humilde. Seja qual for a nossa classe social. A gente tem que reconhecer que todos nós somos tentados. Todos nós somos tentados com egoísmo, com avareza. Mas quem pratica essas coisas, em Gálatas 5 fala, não herdará o reino dos céus. Então é tomar cuidado pra gente não ser levado pra essa lógica desse mundo. E a lógica desse mundo é individualista, triunfalista. Eu quero pra mim, eu quero ganhar, eu quero glória. E o cristianismo, infelizmente, aqui no Brasil principalmente eu tenho visto muito isso, tá se mesclando com essa lógica. É o individualismo de você prosperar. É o triunfalismo de você ser alguém na vida. Sério, você acha que aquela viúva pobre que deu as 2 moedas era alguém na vida? Nossa. Pros discípulos, ela Ele não era... tava cheio de rico lá, né? Então, e um monte de gente de relevância. Relevância não é nada sem integridade. Pois é, em Lucas 21 diz que os ricos davam o que sobrava. Ela deu todo o sustento. E Jesus viu o coração dela. Então essa questão não é de sobre surpresa quantidade, no céu, é qualidade, né? a gente valoriza o cara que vai dar o testemunho porque ele conquistou um emprego que ele ganha bem. A gente não valoriza aquela pessoa que abriu mão do emprego porque tava alguém pedindo pra roubar. E agora tá passando necessidade porque tá desempregado. E Jesus tá vendo esse cara. Jesus tá vendo essa pessoa. Tá talvez desempregado, mas porque é justo. Então eu acho que os nossos valores estão invertidos, cara. A gente dá muito valor pra individualismo, pra crescimento, pra glória, pra ego. E Jesus não tá nem aí pra essas coisas. Tem um filósofo que chama Søren Kierkegaard. E ele fala assim, quando a gente chegar na eternidade, Jesus não vai perguntar quantos milhões você deu pros pobres, quanto dinheiro que você deu pra igreja, quanto dízimo você deu. Jesus vai perguntar, quão generoso foi o seu coração? Quanto de misericórdia você teve? E aí ele usa o exemplo da parábola do bom samaritano. Imagina se o samaritano vai lá, ajuda o cara, mas chega no albergue e tá fechado o albergue. E o cara morre nos braços dele. E ele faz tudo o que ele pode. Esse cara exerceu a misericórdia? Exerceu. Então, a gente tá muito preocupado. É a intenção. Sempre é a intenção. E Deus tá vendo isso. Então, a gente não vai escapar do olhar de Deus. Você vê, né? Ali dentro desse texto bíblico, a gente tem um sacerdote, a gente tem um levita e a gente encontra um samaritano. E é bem esse o ponto, né? Porque muitas vezes a resposta que a gente deveria esperar de um cristão tá vindo de alguém que não é cristão. Isso é importante você falar, cara.
Isso é importante você falar, porque a gente tem um número cada vez maior de cristãos no Brasil. E a gente tem um número cada vez maior de endividados, de pobres, de desigualdade. Então tem uma coisa errada entre nós. Tá errado, cara. Eu acredito, e eu quero falar aqui, que tá muito nesse livro falando sobre isso. Nós cristãos vivemos por uma visão e por uma ótica da eternidade. Hebreus 11 é um dos textos preferidos pra mim, que fala que os pais, os heróis da fé, eles viviam buscando uma cidade cujo arquiteto é Deus, uma cidade eterna, cujo arquiteto é Deus. E o que isso significa? Que eles não estavam com os olhos no presente. Por quê? Porque Moisés não alcançou a promessa. Ele não chegou na terra prometida. Abraão não alcançou a promessa de ver milhões, né, na terra. Mas o olhar deles estava na eternidade. E esse olhar na eternidade marcou toda a jornada deles. O nosso olhar está na eternidade? Mantenha os seus pés na terra e os seus olhos no céu. É isso aí, cara. Olhe para os altos montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Tudo aquilo que hoje foi criado por Ele. E tudo que aqui hoje existe para Ele. É isso aí. Por Ele são todas as coisas. E se a gente muda o nosso olhar para esse olhar, a gente acaba vendo menos essas questões de inveja, de egoísmo. Existe menos individualismo. Né? Menos individualismo. A gente começa a pensar, cara, como é que eu posso contribuir com a comunidade? Você começa a não questionar o dízimo, porque você pensa, a igreja precisa. Então, eu tô ajudando a igreja a subsistir. Você começa a pensar de outra forma. Dízimo é de Deus? Dízimo... Não podia deixar passar. Cara, dízimo, ó, é um tema que eu tenho estudado. Eu estudei 6 anos pra escrever esse livro, pra não falar besteira e pra poder ler muito pra chegar. Então, e o dízimo, 6 anos no forno, hein? E dízimo eu tô lendo, eu tô estudando, porque eu não quero trazer uma bomba, vamos dizer assim, sem estar muito bem embasado. Eu acredito que o dízimo é um princípio bíblico, mas eu não acredito que é um mandamento como uma lei. Porque a gente não vive sobre a lei. A gente vive sobre a graça. Mas a graça é mais intensa que a lei, né? Então é um princípio que eu acredito que é o mínimo. É o mínimo que um cristão deve se dispor a doar da sua renda. Mas eu não acredito em dar para ganhar. Eu não acredito em um mandamento que se você não der, você vai ser amaldiçoado, e os cães vão te comer, e o gafanhoto vai te comer. Eu não acredito nisso. Porque o cristão não tá sob maldição. Imagina uma pessoa pobre no meio de sei lá onde, que não ganha nem dinheiro, ganha comida. E não dá o dízimo, não vai ser amaldiçoado? Pelo amor de Deus, gente, isso é legalismo, né? Então eu acredito que hoje o que precisa acontecer é mudar a visão legalista da igreja sobre dízimo e entrar uma visão generosa sobre dízimo e sobre todo o resto. Porque quem dá o dízimo e fala, já dou o dízimo. Então, era o que os fariseus faziam. Mateus 23, 23. Jesus fala isso, vocês dão o dízimo. Ai de vós. Legal que vocês dão. Mas, cara, só isso? A vida é isso? Dar o dízimo e você já fez tudo? Não. Vocês precisam lá cuidar de quem precisa. Vocês precisam ser generosos de coração. Aprender a ter amor, né? Então eu acho que a conversa do dízimo, ela levanta muitos debates. Mas no fim das contas, Deus está preocupado com um coração que tem amor, que tem generosidade. É isso que mais vale pra ele. Ele falou isso, né? Me safei da pergunta? Se safou. A gente aceita. Tá bom. Muito bem, pessoal. A gente tá aqui aprendendo bastante. Quanta coisa boa a gente já discutiu. Deixa eu fazer mais uma pergunta pra ele? Não, tem problema, pode fazer. Como que você vê a igreja primitiva, a relação de tornar tudo comum? Legal. Como que você traz essa aplicação para a igreja de hoje? Como que você faria isso? Como é isso na sua cabeça? Muito boa pergunta. Sobre a igreja primitiva. Primeiro, é possível? Você acha? Eu acredito que a gente tem um conceito um pouco errado da igreja primitiva. Eu li isso no livro do Justo Gonzalez, Economia e Fé. Nem todos na igreja primitiva compartilhavam tudo. E nem tudo era de todos. Em Atos fala de um movimento em que as pessoas despejavam aos pés dos discípulos os seus bens. E tudo era de todos. Então fala isso de uma forma bem literal, no sentido de que as pessoas compartilhavam bens, compartilhavam suas casas. Só que você vê vários exemplos na Bíblia de situações em que nem todos eram ajudados. Nem todos recebiam, por exemplo, eu vou dar o exemplo de Timóteo. O Paulo fala isso em algum momento, não fala? Paulo fala isso, ele fala, não ajude todas as viúvas, ele fala. Olha que coisa pesada, se eu chegar numa igreja hoje e falar assim, ó, eu queria fazer uma pregação hoje sobre não ajudar viúvas.
Porque a Bíblia fala, daí alguém chega e fala, mas a Bíblia fala que tem que ajudar a viúva, essa é a verdadeira Por causa religião. da idade delas, elas É. já tinham condições, Mas tem outras eram contextos, casadas, tem contextos, é isso aí. Então, Elas assim, tinham quem sustentasse elas. Paulo ensina que a gente tem que ter prudência no uso dos recursos. Então, E a palavra é essa, irmãos. Prudência no uso dos recursos. então, eu acredito, cara, que o coração que a gente tem que ter é o coração da igreja primitiva. Coração é esse coração de, cara, nada é meu. Uhum. Mas a prática nesse mundo que a gente vive, não dá pra ajudar todo mundo. Não dá, você não tem como. Com os recursos que você tem é limitado. Recurso limitado, necessidade infinita. Então você precisa saber lidar com os recursos. E aí, Paulo ensina isso a Timóteo, numa igreja primitiva, a ajudar algumas viúvas que realmente estavam precisando, enquanto que outras, os próprios familiares, poderiam ajudar. Então você pensa no contexto de todos darem tudo o que tem. Ele é inviável do ponto de vista prático. Mas do ponto de vista de coração, ele é o que a gente tem que buscar. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que o dia que a gente chegar ao ponto em que, cara, quebrou meu celular, cara, toma o meu. Cara, olha que coração lindo alguém que consegue fazer isso. Eu já experimentei algumas situações dessa com pessoas cristãs, que eu já vi fazendo isso, e é tão lindo, cara. Mas, na prática, isso também é difícil de ser feito de forma... É necessário um esvaziamento de um egoísmo muito enraizado. Isso, e além da questão individual, tem a questão coletiva. Então, se todo mundo dá tudo, o que você faz com o pote de dinheiro? Como que você distribui? Então, eu acho que a noção de que ninguém ter falta é uma noção extremamente necessária no nosso meio. Que ninguém tenha falta. Se tem um membro na sua igreja passando fome, ajuda o cara, leva o cara pra comer na tua casa. Se tem uma pessoa que você vê que tá desempregado, tenta achar um emprego pro cara, ajuda. Divulga vaga. Então isso é uma forma de ter o coração da igreja primitiva. É sempre disposto a servir, a contribuir, né? Não pensar só em disponibilizar. Eu acho que é isso que torna uma sociedade próspera. Sim. Porque não é sobre quantidade. Sim. É sobre a intensidade, é sobre a intenção, é sobre a qualidade. E os judeus são muito assim. Os judeus eles são muito generosos entre eles e se ajudam. Então é difícil você ver um judeu passando fome, porque eles se ajudam entre eles. Verdade. E eu acho que esse é um ponto bem importante a gente abordar, porque... Pensando em um mundo melhor, se a gente quiser mudar o mundo, na verdade a gente tem que começar mudando a nós mesmos, né? Sim. Porque eu acho que toda uma mudança coletiva começa com uma mudança individual. Sim. Porque é aquela questão, né? Eu quero mudar o mundo, mas eu não consigo mudar a mim mesmo. Eu quero arrumar o mundo inteiro, mas eu não consigo arrumar a minha cama. Eu quero mudar a economia de um país inteiro, mas eu não consigo cuidar do meu próprio dinheiro, eu não consigo ser equilibrado com os meus gastos, eu não consigo fazer uma boa administração daquilo que eu tenho. Porque, por exemplo, hoje a gente vê cristãos cada vez... A gente teve recentemente agora, não sei se você viu, a conversão de uma pessoa bem relevante na internet. Eu sei. Thiago Nigro. Sim. E o cara fala sobre investimento, Sim. o cara fala sobre finanças. E a pergunta é... cristão, ele pode ser investidor? Como que você vê essa questão de investidor cristão e aí servo de Deus? Como que você vê essa questão? Cara, eu acredito que todas as esferas da sociedade precisam de redenção. Todas. A economia precisa de redenção. E como que a economia pode ter uma redenção? Eu acredito que é possível ter uma redenção quando você acaba com a escassez. Deus não planejou, que nem eu falei, o Éden para ter escassez. Então eu acredito que a escassez é um problema. Uma pessoa passar fome é um problema. Como é que você acaba com isso? Gerando riqueza, gerando valor. Como é que você gera riqueza, gera valor? Muitas vezes através de investimentos. Muitas vezes através de como lidar com esse recurso para gerar mais recurso. Então, de uma forma, eu vejo isso como algo válido, sim. Mais uma vez, aliado ao propósito disso. Não é ganhar apenas pra mim, é ganhar pra gerar valor pra sociedade. Isso sim, isso é lícito. Então eu acho que faz todo sentido. Mas mesmo com esse comentário, eu ainda tenho que fazer uma ressalva, que é a ressalva da desigualdade. Por quê? Porque só gerar renda sem pensar na desigualdade que isso tá gerando, isso pra mim não é cristianismo, cara. Porque você tem que considerar os necessitados. Então não é só gerar renda pra eu ter uma vida melhor e não pensar na mudança sistêmica do mundo. E como que essa mudança acontece? Acontece quando a gente pensa, por exemplo, são 3 formas de você mudar o mundo. Vamos dizer assim, de forma bem prática. Assistencialismo, muita gente critica, mas tem situações como um desastre natural. A pessoa perde a casa.
Você precisa de assistencialismo. Você precisa de ir alguém lá e dar uma comida, Outros dar uma estados, roupa. outros países se juntam e se unem pra Então, isso. isso é assistencialismo, é ajudar alguém numa situação de crise. Por Não exemplo, é só a questão política, né? Porque a gente entra só no viés político quando se fala de eu tô assistencialismo. usando o termo no sentido de uma Sociedade. assistência Individual, imediata. pessoas É. se unirem. Então essa é uma forma, mas não é suficiente para resolver o problema. Qual que é a outra forma? Desenvolvimento, que é o que eu estudei em Londres. Então desenvolvimento é como que se ajuda um país, um grupo, uma cidade a sair de uma condição de alto desemprego, de inflação alta, de endividamento, de pobreza, de morador de rua, não ter dinheiro, não ter emprego. Como que você sai disso para ter uma sociedade bem sucedida, em que as pessoas têm empregos, têm uma casa para morar, têm comida para comer. Então isso é o desenvolvimento. Só que isso também não é suficiente, porque você também precisa pensar na mudança estrutural que eu tô falando, que é a palavrinha reforma. Reforma é mudar as leis, mudar as regras do jogo. Se você não tivesse um cara como William Wilberforce no parlamento britânico no século XIX, talvez a gente ainda tivesse escravidão. Então teve pessoas que pensaram, cara, isso não tá certo. Fizeram rupturas importantes. Tem que romper, tem que mudar a lei. Ainda tem escravidão, mas ainda bem que esse cara pensou nisso e fez isso, lutou por isso. Então, se você não tem leis hoje para ajudar pessoas desfavorecidas, elas vão continuar desfavorecidas. Então, tem um estudo da OCDE que fala que para uma pessoa pobre no Brasil chegar a ter a renda média, que é cerca de R$ 1.500 da população brasileira, do pobre a chegar a R$ 1.500 leva 8 gerações. Nossa. 8 gerações. O filho, o neto, o bisneto, o tataraneto vai ter que passar por muito perrengue para conseguir ganhar a renda média. Então, a gente precisa romper esse ciclo de desigualdade e não só pensar em geração para mim, porque senão, cara, eu não quero continuar vendo essas pessoas passando fome. Eu não quero continuar sendo um cristão que Deus me livre de que por minha culpa, por eu não fazer nada e não ter um olhar para isso continue acontecendo. Agora, isso pode gerar um sentimento muito de culpa e uma grandeza que a gente não sabe lidar. Então é por isso que eu trago no livro perfis e caminhos diferentes. Eu acredito que tem pessoas que são chamadas a serem transformadoras. Chamadas a irem para ambientes de influência, a serem políticos, a serem economistas, a diretores de empresas, pessoas que vão liderar ONGs, que vão mudar o mundo. Eu acredito sim que tem pessoas assim, mas tem pessoas que não são assim. E são cristãos. Cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. E essa que é a tese do livro. Se estiver pronto já Então, perguntar... vamos lá agora, eu já ia entrar Bora. nele agora, tudo indica o caminho. Então Legal. a gente tem aqui o Instagram seu lá, que é o Economia do Reino, e a gente tem esse livro aqui, que é o livro que o Matheus escreveu, Matheus Ortega, Economia do Reino. 4 caminhos para o cristão lidar com a riqueza e a pobreza do mundo. Fala mais, Legal. primeiramente, por que você decidiu escrever ou falar sobre esse tema Sim. e como que funciona esses 4 perfis? Eu decidi escrever sobre esse livro porque eu já passei por muitas crises nesse assunto. E eu não conseguia encontrar respostas para essas crises. As crises de tipo, cara, não tá certo viver nesse mundo desse jeito. Eu vou viver só pensando em mim? Eu vou comer bem e o outro passa fome? O que eu faço diante disso? Eu sou limitado, né? Eu não consigo resolver o problema do mundo. Então no começo eu pensava, eu quero mudar o mundo. Eu falava isso aqui pra todo mundo. Bora dominar o mundo, bora mudar pra fazer o bem, né? Nós somos os braços e os pés de Jesus nesse mundo. Vamos fazer a diferença. Eu falava muito isso, eu ia pra lugares e falava isso. Só que o que eu fazia era um pingo no oceano. Eu entrei em crise, cara. E aí? O que eu posso fazer pra esse mundo ser mais justo? Para as pessoas não morrerem de fome, pra não ter tanta opressão, pra não ter tanto crime? E aí eu fui entendendo aos poucos, ao ler e ao estudar, que sozinho é impossível fazer algo. Mas existe uma força, que é talvez a maior força que existe no planeta Terra, que é chamada Corpo de Cristo. Em que pessoas diferentes, com diferentes elementos, dons, talentos, juntas, conseguem fazer algo que pode mudar o mundo, sim. Pode mudar. A grande diversidade, né? Isso. E aí eu fui vendo que, na verdade, a resposta para essas minhas crises, eu nunca ia encontrar só em mim. Eu ia encontrar na diversidade do corpo. E aí eu comecei a estudar os diferentes dons da Bíblia e vi que tem diferentes caminhos para lidar com a riqueza e pobreza. Você tem o caminho de alguém que eu chamo de doador, que é alguém que usa o recurso para fazer algo generoso e refletir a Deus. Muita gente é assim. A gente vê, quando a gente falou, o Cornélio, ele ajudava com esmolas. Joana ajudava o ministério de Jesus com recursos.
Muita gente na história da igreja e na Bíblia eram financiadores de missionários. Uhum. E que bom que tinha gente assim. Uhum. Agora, esse é um caminho possível. Uhum. Gerar riqueza, dar riqueza. Uhum. Gerar riqueza, doar riqueza. Outro caminho possível é o do moderado, que eu chamo. É o dom da administração. Então é aquela pessoa, se a gente pegar o exemplo do morador de rua, o doador, que foi o primeiro que eu falei, ele vai dar abertamente. Ele não vai pensar na utilidade que o cara vai fazer, ele vai ter um coração pronto para dar. Uhum. O moderado, ele vai pensar, ele é pragmático. Então ele é um administrador, ele vai pensar assim, eu não vou dar dinheiro porque o cara vai usar isso pra droga, eu vou comprar uma comida. Uhum. Então é o tipo de pessoa que tem uma mentalidade diferente da primeira. É um outro caminho. São pessoas, como essa história que a gente contou de Timóteo. Ele dava para algumas viúvas, ajudava financeiramente elas e não outras. Ele tinha esse bom senso, esse equilíbrio. Você tem também o exemplo de Agur, que fala, não me dê nem riqueza nem pobreza. Uhum. Só Então o moderado, dia. ele tá nesse... É uma possibilidade, é um caminho possível em que você nem é rico, nem é pobre, você é um cara que usa com prudência, mas você não é menos cristão por ser assim do que o cara que tá dando abertamente. É um Uhum. outro caminho. O terceiro caminho é o caminho do transformador. O transformador ele tá pensando na justiça social. Ele não tá preocupado em dar quantias enormes e nem preocupado em usar com prudência. Ele tá preocupado em mudar a estrutura. E uma vez eu conversei com o pastor Marcos Botelho e ele falou, pô, legal essa ideia aí de transformador e moderado, porque a gente tem um monte de ONG cheio de transformador, gente que quer mudar o mundo, mas não tem o cara que é o gestor. E a ONG acaba quebrando. Seria o papel do moderado. Porque você não tem o cara que tá pensando na gestão. Planejamento na organização do todo. Então você precisa ter pessoas assim. Por isso que Deus deu para alguns o dom da administração. Tá em 1 Coríntios 12. Então esse é um outro caminho, da transformação, que é o cara que vai lá pro campo, vai trabalho social, vai mudar o mundo. Mãos à obra. E por fim você tem o abnegado, que aí esse é um outro paradigma. Por muitos anos eu ouvi as pessoas falando que para ser cristão de verdade você tem que abrir mão de tudo e ir pro campo missionário. Isso é ser um verdadeiro cristão. Uhum. Isso já foi, na história da igreja, algo muito grande e hoje eu acho que tá muito pequeno. Ninguém mais fala disso, porque abrir mão de recurso é uma coisa meio louca. Mas é um caminho sim possível, ser um abnegado. Abrir mão de bens para servir por amor. E tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que deixam seus salários, deixam um cargo estável para ser um pastor e ganhar um dinheiro muito menor, ou para ser um missionário. Então esse também é outro caminho, mas você entende que não é o melhor ou o único. Você tem diferentes caminhos. Então eu acho que essa é a visão que me ajudou a enxergar que eu posso viver meio que em um ou em outro, diferentes fases da vida, posso ter perfis diferentes, caminhos diferentes, e tudo bem. Tudo bem se eu não for um missionário que tá mudando o mundo na África. Tudo bem se eu não for um cara rico para dar dinheiro para todo mundo. Eu posso ter diferentes perfis. E diferentes cristãos vão exercer diferentes papéis dentro do corpo de Cristo. Eu tenho mais para falar sobre isso, mas eu paro aí para gerar uma reflexão sobre isso, que essa diferença é muito importante. Essa diferença, a gente saber valorizar o diferente. Eu não sou melhor porque eu tenho mais dinheiro, eu não sou melhor porque eu sou missionário. Cada um tem o seu lugar no reino de Deus. É mais ou menos bem aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, né? A respeito da diversidade de dons, né? A mão esquerda, a mão direita, o pé esquerdo, o pé direito, o olho esquerdo. Então, quer dizer, é essa diversidade aonde todos estão conectados no mesmo corpo em que Cristo é o cabeça. Então, a gente tem a instrução de Deus constantemente nos dirigindo em todos os nossos passos. E eu acho que, de acordo com aquilo que você mostrou, essa é uma característica desses 4 perfis, né? Desses 4 caminhos que você mostra aqui no seu livro. Onde todos eles têm a orientação de um mesmo mentor. Eles têm a orientação do próprio Deus dirigindo em todos os passos. É isso aí. Todos os caminhos têm riscos de queda. O cara que tem muito dinheiro e tá doando muito pode fazer isso para se aparecer. E Jesus fala para não fazer isso. Ou o cara que tá administrando pode se tornar mesquinho e começar a reter muito, falando que tá sendo prudente. O cara que é transformador pode virar um cara que só pensa na relevância de mudar tudo e deixa o cristianismo. E vira trabalho. O cara que é abnegado pode se achar superior ao outro, porque abre mão de tudo, então sou mais cristão. Todos eles podem errar. Mas todos eles são caminhos que direcionam o corpo para algo muito especial, que é isso que eu quero falar, a capa do livro. Essa árvore. Isso aqui foi uma visão que Deus me deu. É uma árvore, e a árvore é um ecossistema. A árvore tem diferentes partes. Ela tem raízes. As raízes, elas são responsáveis por captar os nutrientes do solo. Elas ficam debaixo da terra, são invisíveis. Assim são os doadores. Eles são invisíveis.
mas eles doam. E a doação deles vai para todas as extremidades. E a doação não é pra ser vista, né? Não é para ser vista. Quem é doador tem que dar no discreto, porque é isso que agrada a Deus. O tronco, ele é responsável pela sustentação da árvore e os galhos vão até as extremidades. São os moderados. Eles são responsáveis por distribuir os recursos. As folhas são os transformadores. Eles transformam o gás carbônico em oxigênio para fazer o mundo respirar. Então, a igreja não só para si mesmo, mas a igreja para servir ao mundo. No mundo, para servir ao mundo. E o fruto é o abnegado, é aquele que supre a fome do faminto, que está na ponta, servindo. Então são diferentes caminhos, mas que todos eles, você não tem uma raiz, você não tem um fruto sem uma raiz. Não existe, você não tem tá ligado uma ao folha outro. sem o tronco. Não tem. Então isso mostra como que a gente precisa de cada um. Cada um é diferente. E é isso que faz eu ter esperança de viver o cristianismo aqui nesse mundo. Eu ter essa esperança que eu posso encontrar com um cara bilionário um dia, vincular ele com um cara que tem um projeto social incrível lá na favela, mas não tem dinheiro. E vincular isso a um cara que tá só querendo servir, porque é um abnegado, ele quer... E vincular isso a um moderado que é um gestor de recursos, mas que quer servir a Cristo. E nessa junção a gente encontra respostas, cara. Uau. Maravilhoso. Como foi escrever esse livro pela sua editora aí, Thomas Nelson, que você tava me falando ali, que você conseguiu essa façanha, Cara, que foi um grande feito. Como é que foi isso? Não, a primeira coisa a dizer é que a Thomas Nelson é uma editora muito legal, com uma visão muito boa de cristianismo. Então, eu não queria apenas divulgar um livro e lançar um livro só pra jogar o livro aí. Na verdade, pra ser bem sincero, eu acho que eu nem acreditava tanto assim que esse livro ia sair, ia ser publicado. Porque eu não sou uma pessoa famosa, não sou alguém que... Não sou um pastor de uma grande igreja. E é isso que vem de livro, às vezes. Você ser alguém conhecido. Mas, cara, quando Deus quer uma coisa, ele se encarrega de fazer. E o que aconteceu foi que eu comecei a escrever sobre isso, eu digo no secreto, né? Ninguém sabia que eu estava escrevendo um livro. E eu comecei a estudar e aprofundar o meu conhecimento nesse assunto para eu mesmo saber lidar com essas minhas crises. Mas eu cria que isso podia um dia explodir e se tornar um produto para ajudar muita gente. Mas o que aconteceu foi que um dia eu tava... Cara, escrever um livro é viver crise todos os dias, né? Porque você sempre tá na dúvida se o que você faz é relevante, se você é bom o suficiente. E aí um dia eu, conversando com Deus, ele falou assim pra mim, eu vou abrir portas pra você, desde que você se abra aos outros. E eu comecei a me abrir. Compartilhei o manuscrito, depois de 5 anos escrevendo, com 10 amigos. Mandei por e-mail, 2 responderam. Desses 2, um mandou o manuscrito pra Thomas Nelson. Olha. Porque ele era conectado com o diretor de lá, com o editor de lá. Os caras me chamaram pra conversar. Falaram, pô, legal, essa ideia é sua. A gente tá num tempo de investir em novos autores, e você é um jovem autor, legal. Só que é muito difícil, porque tem muita gente interessada. Então a gente vai mandar pra diretoria e vamos ver se eles aprovam. Aí passou uns 3 meses assim, não recebi nenhuma resposta. Falei, tudo bem, né, cara? Já era. Tudo bem, faz parte, né? Deus já sabe. aceitando a derrota, já acabou. Aí uma pessoa liga pra mim, mandou uma mensagem no Instagram, uma amiga minha que eu não falava há uns 10 anos. Ela mandou assim, Matheus, tudo bem? Sonhei com você essa noite. Sonhei que eu andava no aeroporto e eu vi um livro escrito teu nome lá, com uma capa e tal, era o seu livro. Você tá escrevendo algum livro? Se tiver, vai fundo, porque é de Deus. Ei, José. Quando eu recebi isso, mano, eu falei, caramba, que animal, cara. Aí, não, acredita, né? No mesmo dia, me ligaram falando que tá aprovado o seu livro. Uau. Mesmo dia. Desde então tem sido um milagre vivo, cara, porque todo o apoio que eu tive da editora, todas as ilustrações, né? Isso aqui tem arte dentro, mó bonita, quer ver? Cada perfil tem um desenho, uma ilustração. E tudo isso foi feito com muito cuidado, né? Porque a arte é importante pra chegar e alcançar as pessoas. Não é só um conteúdo em si. A arte é importante, né, diretor? Você O diretor é designer. Tanto também. que o começo e o fim do livro, o prólogo e o epílogo são ficção. Deus me deu uma ficção, cara. É tipo C.S. Lewis, que você sai do mundo assim e aí entra no novo Éden, que eu chamo. Pra ver como que vai ser no paraíso se a gente vê uma conversa entre pessoas cristãs que viveram diferentes caminhos. Uau. Cada um deles mostrando, pô, mas eu abri mão de tudo e servi a Deus. E o outro falando, mas Encontrando os perfis. eles conversando legal. entre eles. Legal. E mostrando que, na verdade, a gente vai chegar no céu, na eternidade, a gente vai ver gente muito diferente de nós. Mas, de uma forma misteriosa e incrível, nós somos parte do mesmo corpo. Então, quanto mais a gente tiver dessa visão aqui na Terra,
mais a gente vai entender o céu. E a gente vai Uhum. conseguir trazer isso pra cá. Então eu comecei com essa ficção pra dar esse olhar, assim, né? Legal. Então essa é a parte do artista. Eu acho que Do perfil. eu sou músico, sou o cara que faço documentário, filme, então eu tenho essa cabeça meio artista. Ah, é daí que vem o artista, É, então. e aí o cara que fez aqui o Ziel Machado, né, que é um pastor, um cara conhecido, ele falou que eu trago a poesia à economia. Ah, o que fez o prefácio. Então essa junção, né? Eu vou escrever um prefácio também, o pessoal me mandou, eu falei, rapaz, eu tô ficando importante. É, o pessoal chique, me mandando mensagem pra eu escrever prefácio de livro. Que Falei, legal. O negócio tá ficando sério, hein? Que legal. Muito bom. Cara, mas eu percebi assim que você... obviamente, né? Nós que somos escritores, eu também tenho livros escritos. Nós que somos escritores, a gente costuma beber Sim. de algumas vertentes, né? A Sim. gente costuma beber de algumas fontes. E quais livros, assim, autores, você indicaria para as pessoas poderem ter mais essa visão de reino, nessa parte de economia, Sim. riqueza? Você tem algumas pessoas que você indicaria, que você poderia Com dizer certeza, para cara. as pessoas poderem procurar? Eu acho que, em primeiro lugar, é bem clichê falar isso, mas eu vou falar mesmo. É a Bíblia, cara. A Bíblia é uma fonte que tem tanta coisa sobre riqueza e pobreza que o que eu mais extraí, eu tenho mais de 300 versículos citados aqui da Bíblia. Porque a Bíblia fala muito sobre isso. Então eu tento trazer muitas histórias da Bíblia. Dito isso, o segundo ponto é Bíblia com comentários. Eu percebi que a Bíblia com comentários me ajuda a entender muito o contexto. Isso me ajudou demais a não trazer uma história daquela época para agora, sem entender o contexto em que ela foi inserida. Uhum. Então a Bíblia com comentário é muito legal. Tem várias que você pode pesquisar para ver qual que você pode ler e aprender mais. E aí, sobre alguns livros, um cara que me marcou muito é o Abraham Kuyper. Ele escreve um livro, O Problema da Pobreza. Ele escreve ele foi primeiro-ministro da Holanda por um período do século XX. E um cara com a cabeça muito boa. Então, hoje existe até os Kuyperianos. Existe uma linha de pessoas que aprendem com o protestantismo holandês. É bem bacana. Tem também o Timothy Keller, ele escreve muitos livros legais sobre esse assunto. Tem o Justiça Generosa, que é um livro bem bacana. Tem o C.S. Lewis, por incrível que pareça, ele também fala muito sobre sofrimento, sobre desigualdade, sobre um cristianismo verdadeiro. Acho bem bacana o C.S. Lewis. Tem caras como o John Stott, que fala sobre como que o cristão deve lidar no mundo de hoje. E uma coisa que eu fiz, que é pouco divulgado no Brasil, eu fui atrás de pais da igreja. Eu fui ler um monte de cara, que a gente não tem livro assim, mas que foi extremamente importante na fé cristã. Tipo, Agostinho, Ambrósio, Clemente, Cipriano, Leão, Papa Leão, Gregório, quem mais? Atanásio, Crisóstomo. São palavras que se eu tô falando aqui, você tá falando, o que esse cara tá falando, velho? Parece grego, tá ligado? Mas esses caras, eles foram os primeiros a discutir esses assuntos. Eles falavam, e aí, cara, o cristão tem que ajudar o pobre ou não? E eles estavam lá no século 2, 3, 4 discutindo isso, no começo da igreja. Então eu bebi muito dessas fontes para poder trazer a história da igreja para os dias de hoje. Como que a gente absorve dessa sabedoria para hoje. E é surreal o tanto que tem de sabedoria nesses escritos históricos. Eu acho que é extremamente importante hoje, diante da realidade que a gente tá vendo, né? Porque a gente tá vendo uma mistura muito grande, né? E a gente conseguir pegar essa essência pura. A tradição cristã. Né? Então, eu bebi muito disso. Então, eu acho que aqui mesmo tem bastante dessa história cristã. Legal. São Francisco de Assis. Tem uns caras que viveram umas coisas tão legais, cara. E tem tanta história nisso. São Francisco de Assis, por exemplo, ele é um cara que abriu mão de tudo que ele tinha e foi cuidar dos leprosos. E ele ficava... E os leprosos, assim, eram os mais desprezados de todos. Ele ia lá e beijava os caras e servia a eles. Ou seja, tem muita gente na história que fez muita coisa incrível. Cristãos incríveis que a gente pode aprender deles. E eu acho que eu poderia dar essa... assim, claro que é difícil de achar esses livros. Sim. Mas comece a procurar, estudar sobre pais da igreja. Pais da igreja. E mães também. Tem mulheres muito de Deus que viveram em tempos antigos e que podem ser exemplos para nós. Eu coloquei algumas dessas histórias no Economia do Reino, no Instagram. Legal. Então eu coloquei algumas pessoas históricas aí também para as pessoas conhecerem. É isso aí, meus amigos. Esse é Matheus Ortega. Show demais. Um grande homem de Deus
que trouxe pra gente pontos bem importantes a respeito da economia do reino. E agora você entende, né? Afinal de contas, o que significa a economia do reino. Entendeu um pouco desses 4 perfis. E eu tenho uma última pergunta pra você, Matheus, que eu acho que é uma pergunta que já é de praxe nossa aqui do podcast Espiritualmente. E as pessoas gostam muito de ouvir, que é: qual é a mensagem que você gostaria de deixar pra esse mundo? Fala aí pro pessoal. Eu queria dizer pra você que você tem um lugar no corpo de Cristo. Você tem um lugar, seja quem você for, qual a sua classe social, qual a sua escolaridade, os seus dons, os seus talentos. Todo mundo tem um lugar no reino de Deus. E Jesus fala assim: venha e beba de graça da água da vida. E coma de graça. Tudo que Deus dá é de graça. E todos nós temos acesso a esse reino. O que eu quero te encorajar é encontrar qual é o teu lugar aqui nesse mundo. Qual é o teu papel? O que você pode fazer para revelar a Deus aqui? E estudando, lendo a Bíblia, buscando entender o que Deus te chamou para fazer. Qual que é o teu dom? Qual que é o teu espaço? E tem um espaço para todos. Então eu tenho certeza que é possível você encontrar um lugar para servir ao próximo, para servir a Deus e para fazer a diferença no mundo. É isso que eu desejo para tua vida. É isso aí, meus amigos. Matheus Ortega deixando a sua mensagem pro mundo. Meu amigo, foi um prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o meu convite, aceitar o nosso convite aqui do podcast Espiritualmente. Com certeza, todos nós aqui crescemos ainda mais espiritualmente com a sua contribuição. E que Deus continue te usando, que Deus continue te abençoando e que você tenha tudo aquilo que você precisa de recursos para que você possa cumprir o seu propósito, que é bonito, que é lindo. E que com certeza tem ajudado centenas e, por que não dizer, em breve, milhares de pessoas, não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Amém. Deus tem coisas grandes para sua vida e conforme você mesmo abriu seu coração para que Deus pudesse fazer essa obra, Ele vai continuar fazendo essa obra e vai te levar para lugares maiores. Amém. Ainda. Como que o pessoal consegue te encontrar nas tuas redes sociais? Fala um pouquinho como que o pessoal te encontra, como que o pessoal adquire o seu livro. Então, fala aí pro pessoal. Eu não sou um cara muito de mídia social, tenho 2 filhos pequenos, meu tempo é escasso, mas eu criei um perfil que chama Economia do Reino, @Economia do Reino no Instagram, e lá eu posto várias coisas do conteúdo do livro. Então, tem sido muito legal. Assim, agora cresceu rápido, tá com lá 17 mil seguidores, e eu acho que é porque tem muita gente com vontade de saber mais desse assunto. Então, a ideia lá não é só falar, a ideia lá é engajar. Então, eu converso muito com as pessoas, respondo perguntas, é bem legal. Então, eu chamo você, né, a seguir lá o perfil e conversar por lá. Como que é o perfil? Economia do Reino. @Economia do Reino. E pra comprar o livro, assim, tem na Amazon, Submarino, Americanas, livrarias. Todos os principais. Tá tudo as principais por lá. plataformas. Então, acho que... E tá acessível, tá cerca de R$22. Eu vou colocar na descrição, tá? Boa. Tá bom, vamos ter na descrição. Você vai olhar no vídeo aqui embaixo, é só você clicar, abrir a descrição, vai estar o link lá pra você poder adquirir o livro do Matheus Ortega. E você me encontra em Douglas Brasil ID, que é o meu Instagram. E, obviamente, agora nós temos o nosso Instagram oficial do Espiritualmente Podcast. O pessoal vai estar colocando aí pra você poder acessar também. Lembra de curtir esse vídeo, que é bem importante você curtir esse vídeo para ajudar a gente no trabalho, a gente continuar divulgando e apresentando para o mundo e para as pessoas incríveis assim como o Matheus e esse trabalho tão bonito que ele realiza. E também lembra de se inscrever. Então você clica aqui no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, vai aparecer escrito todas. Você clica em todas para você ser notificado e avisado para todo o conteúdo novo que a gente for colocar aqui no canal, tá certo? Então, que Deus abençoe todos vocês, foi um prazer imenso ter vocês aqui com a gente. Valeu demais. Obrigado, Matheus, por disponibilizar seu tempo, deixar sua esposa, deixar os meninos vir pra cá, contribuir. Tenho certeza que nós crescemos espiritualmente com essa contribuição. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço, até o próximo podcast Espiritualmente. Tchau!